Bom dia, pessoal! Hoje meu grupo vai apresentar o seminário sobre o livro O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Durante o decorrer do vídeo, nós vamos apresentar alguns tópicos sobre o nosso livro, como, por exemplo, o tempo, o autor, resumo, personagens, espaço, onde o livro é narrado, o contexto histórico em que esse livro está inserido e alguns outros tópicos a mais. Bom, quem vai apresentar o seminário é Camila Frutuoso, Victoria Scabini, Bruna Fernandes, Rafaela Bianconi e eu, claro, Eduarda Vale. Naturalismo. Bom, o que é naturalismo? O naturalismo, ele é um movimento literário e teatral que foi criado lá no século XIX. E é bom nós sabermos, na realidade nós já sabemos que quando um movimento surge é porque o outro já não tem mais ênfase. O movimento anterior a este já está em decaimento. Foi assim com o romantismo e o naturalismo. O naturalismo surgiu quando o romantismo já não estava mais em alta. Mas agora, de fato, o que é naturalismo? De modo bem didático, naturalismo é o sexo no romance. Mas, de acordo com o dicionário, é uma condição de estado do que é produzido pela natureza. É algo natural, de acordo com o dicionário. Agora, o realismo na literatura é uma radicalização do realismo. Ele é conhecido como uma radicalização. Por quê? O que é realismo? O realismo também é um movimento do século XIX. O realismo e o naturalismo, eles são dois movimentos bem próximos. São praticamente a mesma coisa, porém não são a mesma coisa. Porque o naturalismo tem aquela ênfase na realidade, porém com bases e comprovações científicas. Já o realismo, ele é real na sua visão, ele mostra a realidade, mas na sua visão, sem bases científicas. Então, na literatura, é conhecido como uma radicalização do realismo. E aí, o naturalismo, ele também foi um movimento artístico e cultural, como eu havia dito, que ele se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas. Então é aí que pode-se observar que o naturalismo, ele não está presente somente em livros literários, em obras importantes, com autores vangloriados, assim dizendo, como o Azevedo foi. Não, o naturalismo ele está presente tanto na literatura quanto no teatro e tanto nas artes plásticas, porque os três, através desse naturalismo, dessa verdade, dessa realidade, dessa base científica, procuram mostrar o que acontece ao vivo e a cores na sociedade, na realidade, seja através de um livro, como o nosso livro, O Cortiço, seja através de apresentações, como no teatro, seja através de artes plásticas. Bom, agora abrangindo as características principais desse movimento do naturalismo. Aqueles três pontos que são fundamentais nessas características que definem de fato esse movimento. E são eles: a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Bom, o que seria cada um? A objetividade seria aquele ponto em que o naturalismo ele é objetivo ao máximo. O naturalismo ele não esconde as coisas, ele mostra a visão real, é, tanto seja do autor, da visão do autor que ele está escrevendo, seja nas obras teatrais, seja nas artes plásticas, mostra o objetivo final, chega naquele ponto em que é desejado, alcança o objetivo. Essa objetividade seria isso, esse ponto real. Agora, a impessoalidade é uma característica do naturalismo também, uma principal característica dele. Essa característica de
impessoalidade é que o autor é narrado em terceira pessoa. Em todas as obras de movimento naturalista, essas obras, seja teatro, literatura, como eu já disse, são narradas em na terceira pessoa, que descreve a sua obra como um observador. Esse observador é um observador que ele narrando em terceira pessoa, ele busca não se envolver com essa obra diretamente. O narrador, ele sabe de tudo, porém ele não dá sua opinião, ele não expressa sua opinião. Isso é impessoalidade, é saber de tudo, tudo que acontece, até aqueles pontos mais secretos, assim dizendo, porém não expressar sua opinião. É uma linguagem, de certo modo dizendo, observadora. Ele observa e narra aquilo, mas não dá sua opinião. E também o retrato fiel à realidade, porque o naturalismo, o próprio nome já diz, natural. Natural é aquela coisa que é fiel, é aquela coisa que é mostrada ao vivo e a cores, aquilo que é de fato mostrado como realmente acabou de acontecer. Então, o naturalismo é isso, é esse retrato fiel à realidade, é esse retrato à vida humana como ela realmente é. O naturalismo, como eu já havia dito, ele pode ser uma ramificação do realismo, pois ele tem o objetivo de mostrar a realidade como ela é. Por isso, esse retrato fiel à realidade, por isso, a objetividade e a impessoalidade. Agora, falando um pouco do surgimento. O surgimento desse movimento foi na França e em meados do século XIX. A época dele foi no século XIX. Ele surgiu na França e foi se espalhando primeiramente e bem rápido nos países da Europa e depois foi se espalhando para países do resto do mundo. O principal representante do naturalismo, ele foi um francês. Como esse movimento surgiu lá na França, o seu principal representante também tem berço francês. E ele é o Émile Zola. Não sei se é assim que se pronuncia, porém é esse grande fenômeno. Enfim, Emily, ele marcou o início desse movimento na Europa, com a publicação de Germinal, em 1970. Esse foi o ponto-chave para esse desencadeamento do naturalismo. Essa obra, Germinal, ela retratava as péssimas condições de vida dos trabalhadores nas minas de carvão no interior da França. Era isso que essa obra retratava. Então, a partir daí, nós já podemos ver que o naturalismo ele está expressando a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel à realidade. Essa obra germinal de Emily está mostrando realmente como a sociedade é, como a sociedade é desigual, como ela começa a se desenvolver desigualmente. É isso que o naturalismo e essa obra quer mostrar para nós. Então, é com essa obra que o naturalismo nasce de certa forma. Como eu já disse, ela representa a vida bem precária dos trabalhadores na mina de carvão, né? Então, é isso que o naturalismo é isso que o naturalismo representa. É através dessa obra que nós podemos ver como a obra de Azevedo, por exemplo, O Cortiço, é sobreposta. O Cortiço, como já explicado, como irá ser explicado, ele também fala muito sobre essa desigualdade, sobre essa exploração do trabalho, sobre essa precarização da vida. Enfim, é isso que retrata essas obras naturalistas, não só de Emily, como também a de Azevedo, mas de todos os naturalistas que assim compõem as suas obras através desse movimento tão realista como ele é. Bom, continuando, o naturalismo ele tem o seu oposto e a sua igualdade, assim dizendo. O naturalismo, o oposto dele é o romantismo.
são movimentos totalmente opostos. Enquanto um retrata aquela era sonhadora, aquele mundo sonhador de medo, morte, lógico, de frustrações, de pensamentos obscuros, de idealizações e subjetivismo, o naturalismo, ele preza o objetivo científico. Ele preza não viver nesse mundo das ideias e das ilusões, mas sim viver no mundo da realidade, ver o que acontece hoje no aqui e agora. Esse, então, é o oposto do naturalismo. O romantismo e o naturalismo são opostos. São fases totalmente diferentes. Uma nasceu porque sobrepôs a outra. Como eu já havia dito, quando uma fase vem é porque a outra já não está mais fluente no mundo, assim dizendo. E também pode ocorrer preocupações das obras do naturalismo. Essas preocupações dessas obras é a relação entre o homem e as forças da natureza. Ou seja, é uma preocupação entre as ideias do homem e aquelas correntes da força da natureza, aquilo que vem acontecendo de fato na realidade na natureza e as ideias que o homem tem sobre o mundo, sobre a vida, sobre a natureza em si. E como eu havia dito, o naturalismo tem a sua igualdade e tem o seu oposto. O oposto eu já expliquei, que é a fase anterior a ele, que é o romantismo. Agora, a sua igualdade é o evolucionismo, que foi criado por Charles Darwin e tem como objetivo a afirmação que a sobrevivência das espécies está relacionada com a seleção natural. Esse é o objetivo do evolucionismo. Mas isso não interfere tanto. O que interfere a sua igualdade do naturalismo ao evolucionismo é essa evolução gradativa de certo modo, mas rápida também, porque é uma evolução que vai acontecendo aos poucos, mas pegando cada detalhe que é visível aos olhos. O naturalismo, ele pega cada objetivo que está presente nesse mundo, essa visão realista. Então, essa é o sentido de igualdade ao evolucionismo, essa evolução gradativa que vai acontecendo da sociedade, da realidade. Eu digo sociedade porque muitas das obras retratam a sociedade como ela realmente é, nua e crua, mostra como que a vida ela é, e não como o romantismo era, mostrando medo, pavor, amor à morte, mostrando subjetivismo. Não, o realismo, o naturalismo, ele mostra a realidade presente aos olhos. São essas ideias verdadeiras, essas ideias verídicas, ideias aprovadas pela ciência. Porém, além da influência dessa igualdade do evolucionismo, o naturalismo também apresenta a influência do determinismo e do cientificismo. Aí, o que seria o determinismo e o cientificismo, né? O determinismo é aquilo que é expresso através da raça, do meio e do momento. E algo importante de se lembrar aqui sobre a nossa obra, O Cortiço, é que o livro todo, do começo ao fim, praticamente, ele é demonstrado como que o meio influencia os personagens. O meio onde acontece influencia muito os personagens. Então, aí nessa obra mesmo de Azevedo, O Cortiço, podemos ver esse determinismo. E o determinismo, ele é isso, essa influência de raça, meio e momento que foi criado por Frederic Hatzel. Eu não sei pronunciar o nome, mas acredito que vocês entendam quem é. E o cientificismo? O cientificismo é a ciência pura, é tudo comprovado pela ciência, que foi criado por Auguste Comte. É isso que é o cientificismo e o determinismo. E para os naturalistas,
tudo tinha como explicação através da lógica da ciência. Como eu disse, o naturalismo ele está muito próximo do realismo. Porém, os naturalistas e não realistas, eu digo aqui naturalistas, eles explicam tudo através da lógica da ciência, tudo através do que a ciência comprova. Para os naturalistas, tudo aquilo que a ciência pronuncia, tudo aquilo que a ciência proclama é o verídico. Isso que é a realidade para os naturalistas, é a visão do mundo real, mas com base na ciência também. E agora, como eu havia dito, aquelas três primeiras características que eu disse eram as características principais que determinam a ferro e fogo o naturalismo. Mas, lógico, existem outras características também, que são elas o determinismo, como eu havia dito, o positivismo, o objetivismo científico, o darwinismo social, a oposição ao romantismo, que eu também havia dito, a impessoalidade, como eu também disse, e, enfim, são muitas as características que determinam esse momento. Mas essas são algumas que são importantes, né? Tirando aquelas três primeiras, para ter um repertório maior de características que determinam esse movimento tão importante como ele foi. Aloísio Azevedo. Seu nome completo, Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Ele foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em São Luís, Maranhão, em 14 de abril de 1857 e faleceu em Buenos Aires, Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Exímio retratista de tipos sociais. Escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Demonstrou, desde muito jovem, grande interesse por desenho e pintura, o que o levou a mudar-se para o Rio de Janeiro em 1876, a fim de matricular-se na Imperial Academia de Belas Artes. Com a morte de seu pai em 1878, ele retornou a São Luís, onde deu início à sua carreira de escritor. No ano seguinte, com o romance Uma Lágrima de Mulher, ainda aos moldes da estética romântica, trabalha também para a fundação do jornal O Pensador, publicação anticlerical e abolicionista. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, aproximadamente com destaque para o célebre romance O Cortiço, leitura obrigatória para a compreensão das estruturas sociais cariocas. No final do século XIX, pautadas na exploração econômica e na perpetuação das desigualdades. Resumo do livro. Tudo começou quando um trabalhador português de 25 anos de idade, a qual era chamado de João Romão, herdou de seu patrão o estabelecimento onde trabalhava. A partir daí, seu objetivo era enriquecer, e para atingir o seu objetivo, explorava seus funcionários e até mesmo sua amante, Bertoleza, que trabalha muito para ajudá-lo. O rapaz se tornou proprietário também de um cortiço e uma pedreira que ficavam atrás de seu estabelecimento. Um tempo depois surge Miranda, um rico comerciante de tecidos com participação na alta sociedade e que vivia às custas de sua esposa, Estela, que o traía sempre. Miranda e João disputam entre si por um bom tempo. No entanto, logo percebem interesses em comum, pois João queria a influência de Miranda na alta sociedade e Miranda queria a fortuna de João. Para essa aliança acontecer, Romão pede Zulmira, filha de Miranda, em noivado. Enquanto isso, no cortiço estava a baixa sociedade, uma habitação coletiva onde moravam Rita Baiana e Capoeira Firmo, Jerônimo e Piedade. Jerônimo tinha uma vida exemplar e era casado com Piedade, a qual tiveram juntos uma filha. Porém, o homem cai nas graças da mulata Rita Baiana, uma mulher de natureza sedutora.
e trai Piedade, que começa a beber descontroladamente. Rita não parou por aí. Logo se envolveu com Firmo e largou Jerônimo enfurecido, que acaba assassinando o pobre Firmo. A tão envolvente Rita junta-se com Jerônimo no final das contas. Há então um incêndio no cortiço. Entretanto, quando João Romão tem sua condição de vida mais elevada, o cortiço, que é a sua propriedade, também é reformado e passa a se chamar Vila João Romão, tendo sua qualidade de vida aumentada e sua importância elevada. No entanto, o casamento de Romão e a filha de Miranda ainda não havia acontecido, pois Bertoleza descobre tudo e o homem precisa se livrar dela, pois a moça começa a atrapalhar seus planos de ascensão social. Para isso, ele a denuncia a seus donos como uma escrava que havia fugido. E, em um gesto de desespero, prestes a ser capturada, Bertoleza comete suicídio e João pode finalmente se casar com Zulmira. O Cortiço. O Cortiço é um romance naturalista escrito pelo autor brasileiro Aloysio de Azevedo. Foi publicado em 1890. A obra retrata a vida das pessoas que moram em um cortiço no Rio de Janeiro. Ela possui um teor crítico e representa a realidade da sociedade brasileira no século XIX. Seus personagens são João Romão, português, dono do cortiço, da venda e da pedreira. Bertoleza, escrava, amante de João Romão, que trabalha para ele. Miranda, português, burguês, casado com Estela e que vive ao lado do cortiço. Estela, esposa infiel do português Miranda. Zulmira, filha de Estela e de Miranda, além de esposa de João Romão. Jerônimo, português que administra a pedreira de João Romão. Tem um caso com Rita Baiana. Rita Baiana, mulata sedutora que vive no cortiço. Teve um caso com Firmo e mais tarde se envolveu com o português Jerônimo. Piedade, esposa de Jerônimo, que ao descobrir sua traição com Rita Baiana, entrega-se ao alcoolismo. Firmo, amante de Rita Baiana, ele foi morto pelo português Jerônimo. Pombinha, moça bonita, discreta e educada, que se prostitui por influência da prostituta Leone. Libório, habitante miserável e solitário do cortiço, vivia como um mendigo. Tempo e espaço. O tempo da narrativa é linear, que significa que tem começo, meio e fim, e segue o tempo cronológico, onde obedece à ordem de crescimento e desenvolvimento. Espaço. A ficção se passa ao longo de toda a história no Rio de Janeiro, no século XIX. Em primeiro espaço se passa no Cortiço, espaço principal da história. Cortiço significa habitação coletiva da classe pobre. Em segundo espaço, se passa no sobrado aristocratizante do comerciante Miranda. Narrador. Bom, a ficção O Cortiço é narrada em terceira pessoa. Quem narra é um narrador onisciente, ou seja, um narrador onisciente é aquele tipo de narrador que sabe de tudo. Ele possui todas as informações necessárias e até mesmo as não necessárias do começo ao fim da obra. O narrador onisciente é aquele que sabe até mesmo o mais íntimo das personagens. Porém, ele é aquele tipo de narrador que sabe tudo, mas ele não fala nada em primeira pessoa. Tudo que ele sabe é narrado em terceira pessoa, nunca em primeira pessoa, expondo a sua opinião. É exatamente isso. Ele sabe do mais íntimo da pessoa, mas ele não expõe a sua opinião. Como eu já disse, é narrado como eu estava dizendo até agora, né? A ficção é narrada por um narrador onisciente, que sabe de tudo. E
esse saber de tudo é assim como era o movimento naturalista, aquele movimento em que se sabe de tudo objetivamente que acontece na vida real, na vida das pessoas. Bom, um trechinho do livro onde diz que o narrador é narrado onde a obra é narrada em terceira pessoa, onde o narrador é onisciente, é esse. Era João Romão quem lhes fornecia tudo, até dinheiro adiantado, quando algum precisava. Bom, o narrador tem como objetivo representar a realidade de forma realista e objetiva. Ou seja, o narrador, como eu havia dito, esse narrador, ele representa da forma mais clara e breve possível a realidade. Ele fala muito claro e objetivamente, o que torna a ficção naturalista, aquele conto, aquela obra que sabe de tudo, que torna tudo muito bem explicado e detalhado. Enredo. A narrativa do livro tem como tema principal abordar as diferenças das classes sociais, como o capitalismo e a luta entre as pessoas que desejavam a superioridade e a luta dos que vivem na miséria. E isso significa que desde aquela época, como até hoje, existe a diferença das classes sociais. E essa diferença sempre foi existente na nossa humanidade. E o livro ele abrange o capitalismo, que naquela época foi onde o capitalismo começou a tomar forma e está bastante presente em João Romão, que quer enriquecer a todo custo para ser melhor que o Miranda. Porém, quando finalmente consegue sua fortuna através de exploração e furto Miranda, ele recebe o título de barão, e é aí que Romão percebe que para ser da alta sociedade não basta apenas dinheiro, mas também frequentar lugares bons, usar vestimentas de boa qualidade, ter cultura e ler livros. A intenção do romance era provar como o meio, a raça e a história determinam um homem e o levam à degradação. Esse conto, O Cortiço, é do naturalismo, e o naturalismo ele é realista e objetivamente científico, e tudo é comprovado através da ciência. E esse livro mostra como a sociedade da época havia desigualdade social e as diferenças entre as pessoas. Um exemplo dessa má influência do meio sobre o homem é o caso do português Jerônimo, que tem uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana, onde ocorre uma mudança de todos os hábitos do português. Figuras de linguagem. Bom, como em toda obra, principalmente obras literárias, apresentam grandes quantidades de figuras de linguagem, essa obra, O Cortiço de Azevedo, não poderia faltar. E aqui eu destaquei as principais figuras de linguagem assim encontradas na obra. E aí eu começo a explicar a vocês dessas três figuras de linguagem que encontramos na obra O Cortiço. A primeira é a metonímia. Aí você pode se perguntar, o que é metonímia? É a substituição de uma palavra por outra. Mas essa substituição pode ocorrer quando entre ambas palavras existem uma relação de proximidade. Por exemplo, um trecho da obra onde diz: as casinhas eram alugadas por mês. Isso quer dizer, essas casinhas se referem ao cortiço, onde há uma relação entre essas ambas palavras. Depois, a prosopopeia. Essa é uma figura de linguagem que, assim, destaca o livro, porque a prosopopeia é uma figura de linguagem que atribui a seres inanimados, ou seja, seres sem vida, características humanas.
Aí aqui eu até escrevi, né? Como eu havia dito, essa figura de linguagem é muito utilizada, uma vez que o cortiço é tratado como um organismo vivo. O cortiço, de modo assim bem enfático, ele é tratado como um organismo, como um ser vivo. Agora, podendo dizer, né, voltando lá nos personagens que já foi dito, o cortiço ele pode ser até deduzido e entendido como o personagem principal. Até mesmo sem ser o João Romão, o cortiço está à frente, assim, de certo modo, é a João Romão. O cortiço é o foco desse livro, né? Como o próprio título diz, como a obra toda inteira diz. Mas voltando aqui, um trecho da ficção onde é possível encontrar a prosopopeia. É aqui. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea. Essa é a figura de linguagem que é a prosopopeia. E agora a sinestesia. Aí você pode se perguntar também, o que é sinestesia? A sinestesia é o uso de palavras e expressões associadas às diferentes sensações percebidas pelo corpo, ou seja, visão, tato, paladar, audição, entre outros, né? E um trecho da obra onde podemos ver essa figura de linguagem é no momento em que diz: a negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe. Esse é o momento que podemos encontrar a figura de linguagem sinestesia. Também há metáforas na obra, mas essa não colocamos aqui. Colocamos essas três principais. E a mais importante de todas, né, para fixar bem, é a prosopopeia, onde o cortiço é tratado como um organismo vivo. Contexto histórico. Bom, quando a obra foi lançada, ela foi aceita pela crítica da época. O Cortiço, ele foi uma obra que, como eu já disse, no tópico do enredo, ele retratava aquela desigualdade social que havia começado na época, aquelas diferenças de classes, o capitalismo, a miséria, a superioridade. Então, quando a obra foi lançada, ela foi aceita sim pela crítica da época. Ela foi uma nova, como eu posso dizer, essa obra ela foi um novo início para a época. Bom, quando ela foi lançada, ela foi aceita pela crítica da época. Tanto é que roubou o destaque de outros grandes nomes da literatura, como, por exemplo, o grande e maior nome, assim dizendo, né, da literatura, Machado de Assis. Sim, pode parecer impossível, mas sim, a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, foi roubada, né? Na realidade, roubou o destaque das obras de Machado de Assis. Bom, o sucesso do texto se deve também pelas ideias de Azevedo ligadas como pensamento da corrente naturalista. O grande sucesso dessa obra também se deve pela, pela, pela igualdade, se dizendo assim, que se teve os pensamentos de Azevedo, as ideias dele, com os pensamentos das correntes naturalistas. As ideias dele com esses pensamentos naturalistas se encaixaram, onde foi que teve um maior sucesso ainda. O romance ele se transformou em uma referência de estudo sobre a sociedade da época. Esse,
essa obra, essa ficção foi tão importante, foi tão especial, assim dizendo, por ser a primeira obra, né, naturalista a ser lançada, fazendo críticas à sociedade e tudo mais. Ela foi tão importante que ela se tornou uma referência de estudo sobre a sociedade da época. O livro ele relata as relações sociais do país. Como eu já havia dito, ele relata essas diferenças de classe, essa exploração, essa ambição. O livro ele relata realmente a sociedade. A ficção escrita por Azevedo tem como maior influência e referência o livro, eu não sei dizer esse nome porque é em francês, né? Elle Assommeur, algo do tipo, perdão porque eu não sei falar, escrito pelo francês Émile Zola. Ele foi, como eu já havia dito, ele foi o principal integrante do naturalismo. Ele foi quem trouxe, não quem trouxe o naturalismo para o Brasil, mas quem surgiu com essa temática, né? Foi o Émile Zola, que foi o autor que mergulhava suas produções em grandes rigores científicos. Ele serviu de inspiração, assim, para Azevedo, né? Porque foi através dele que veio desencadeando, como eu já havia dito, o naturalismo para países da Europa, depois para países para o resto do mundo, e enfim. Ambos os autores, tanto o Émile quanto o Azevedo, eles se dedicavam a explorar os instintos humanos. Eles mergulhavam ali nas buscas e nas pesquisas pelos instintos humanos. Tanto é que suas obras são recheadas e repletas disso. Eles dedicavam-se a explorar os instintos humanos, as fraquezas, os vícios e os defeitos. As obras deles, tanto o Cortiço, é repleta por essas características de instintos humanos, de fraqueza, de vícios e defeitos. A obra, ela se faz repleta de preconceitos naturalistas. O Cortiço, ela é uma obra repleta de críticas, de comunicações, de explorações, de procurações, assim dizendo, de superioridade, de classes sociais, de desencadeamento, do surgimento do capitalismo. Então, essa é uma obra que, assim, por principal, representa os preconceitos naturalistas. Ela representa os preconceitos natural ali, presentes, né, na sociedade. Bom, esse texto ele retrata o indivíduo como produto da sua hereditariedade, do ambiente e do momento histórico em que vive. Esse texto ele vai relatar esse texto, como eu já disse, ele é muito rico, ele gera muitos acréscimos para nós, tanto na nossa vida, assim, pessoal mesmo. Indico muito fortemente que todos leiam esse livro, fugindo aqui do tema que eu estava explicando, que é o contexto histórico. Indico que todos leiam esse livro, porque ele traz acréscimos à nossa vida, e tanto na nossa vida pessoal, quanto aqui nas vidas de estudo, né, de trabalho, assim, quando você vai fazer algo de pesquisas, como o meu grupo está fazendo agora. Então, esse livro, ele é muito rico em conhecimento, porque ele não é só um livro, por exemplo, ele é um romance, mas ele não é aquele romance clichê. Ele é aquele romance que retrata a sociedade, que ele faz críticas, que ele mostra o começo, o surgimento do capitalismo, ele mostra o surgimento dessas escadas da classe social, de diferentes tons de superioridade. Ele reflete a miséria.
ele mostra o sexo no romance, ele mostra o sexo ao decorrer do livro. Então, ele é um livro muito rico e muito culto, assim dizendo. Mas voltando, né, ele representa o momento histórico em que foi escrito, em que se vivia. O livro ele se baseia em visões de mundo do autor. Como eu já disse, as visões do mundo de Azevedo com os pensamentos das correntes naturalistas se encaixaram, onde o livro teve grande sucesso. Então ele se baseia nas visões de mundo do autor, que por consequência é o que acontece no Brasil naquele momento. As visões de Azevedo sobre o mundo, sobre essa desigualdade, sobre essa miséria, sobre essa luta, sobre essa dificuldade da vida, enquanto uns não conseguem nem comer, outros têm tudo do melhor, tudo do bom e do melhor, tudo à vontade, assim dizendo, é o que passava no Brasil naquele momento. Essas visões de mundo de Azevedo é realmente e especificamente o que acontecia no mundo naquele momento. As diferenças de classes, as desavenças, a miséria, a pobreza, a fragilidade, o conforto, o enriquecimento, os furtos, tudo isso acontecia no Brasil naquele momento e o livro mostra isso para nós cada vez mais clara, essa imagem do que acontecia no Brasil no momento e as visões de Azevedo. Bom, os ideais da corrente naturalista são perceptíveis em cada linha, em cada palavra, em cada trecho, em cada parte do livro. Ao decorrer do livro todo, na realidade, do começo ao fim, é perceptível as correntes naturalistas. Essas correntes, onde eu já cansei de falar, né, que é críticas, desigualdade, capitalismo, superioridade, miséria, luta, fragilidade, enfim, tudo isso é perceptível ao longo de todo o livro. Essas correntes naturalistas estão presentes em cada entrelinha do livro. De maneira bem clara e objetiva, o texto ele retrata a sobrevivência e a sexualidade. Como eu disse, né, no começo, lá explicando o movimento naturalista, de modo claro, se alguém pedir, o naturalismo é o sexo no romance. Ou seja, o livro ele tem o objetivo do texto de tratar a sexualidade e a sobrevivência. A sexualidade, já que a todo momento em que a pessoa estava assim, em que eles estavam com dificuldades na vida, eles fugiam, eles fugiam para a sexualidade, eles iam em direção ao sexo. E a sobrevivência, já que todos que ali vivem no cortiço, e até mesmo João Romão e Miranda, passam pela sobrevivência. Diferentes modos, claro. João Romão e Miranda passam pelaquela sobrevivência que enforca um e o outro, onde um quer ser melhor que o outro, que é um braço do quintal. E onde outros, a sobrevivência é a sobrevivência de fato. É a sobrevivência para ter o que comer, é a sobrevivência para ter uma moradia, é a sobrevivência para conseguir se manter naquele cortiço ainda. Então, de maneira bem óbvia e bem clara, de maneira objetiva, o texto retrata a sobrevivência e a sexualidade. Como eu já disse, o livro ele mostra a sociedade no século XIX. Basicamente, o Cortiço ele é uma biografia, não uma biografia porque né, biografia é da pessoa, mas assim, o Cortiço ele é escrito com as visões do mundo daquela época. Posso dizer que o Azevedo ele estava escrevendo sentado em frente a tudo aquilo que acontecia na sociedade na época. Ele ia escrevendo e ele ia vendo
a desigualdade, ele ia vendo o capitalismo crescer, ele ia vendo a miséria, ele ia vendo a luta. É isso que eu quero dizer quando o livro retrata a sociedade da época. Durante os primeiros passos do sistema capitalista no país, onde o explorador vivia geograficamente próximo dos explorados. O explorador, no caso, vamos dizer aí no livro O Cortiço, João Romão, ele vivia próximo dos explorados. No caso, Bertoleza, os habitantes do cortiço. Então, os primeiros passos do sistema capitalista é que o explorador morasse, vivia geograficamente, né, próximo ou encostado, né, dos explorados. Esse é o primeiro passo do capitalismo, do sistema capitalista, onde ocorre essa exploração. Bom, assim como acontece na ficção, onde a casa de Romão era próxima ao cortiço, que por sua vez era extremamente próxima do palacete do burguês Miranda, que, por sinal, por ser tão próximo assim, Miranda, por ser um grande burguês com sua fortuna, receber título de barão posteriormente e tudo mais, ele se sentia mal, ele se sentia ameaçado com o crescimento do cortiço perto da sua casa. Ele não se sentia bem. E aqui mesmo é onde nós podemos ver essa desigualdade das classes, onde essas pessoas superiores em relação ao dinheiro, desprezam as pessoas inferiores em relação ao dinheiro também, essas pessoas mais pobres, onde os que são mais ricos, de certo modo dizendo, acreditam que são melhores que os outros por conta do dinheiro. Enfim, o romance ele reflete o crescimento e as mudanças urbanas do período histórico. Esse livro, O Cortiço, ele vai refletir, ele vai mostrar gradativamente o crescimento e as mudanças que vai acontecendo ao longo do tempo. Análise do livro. Tendo como cenário uma habitação coletiva, o romance difunde as teses naturalistas, que explicam o comportamento dos personagens com base na influência do meio, da raça e do momento histórico. O romance tornou-se peça-chave para o melhor entendimento do Brasil do século XIX, pois não há como negar que a ideologia e as relações sociais representadas de modo fictício em O Cortiço estavam muito presentes no país. Os romances naturalistas são constituídos de espaços nos quais convivem desvalidos de várias etnias. Esses espaços se tornam personagens do romance. É o caso do Cortiço, que se projeta na obra mais do que os próprios personagens que ali vivem. Em um trecho do romance, o narrador compara o cortiço a uma estrutura biológica, floresta, um organismo vivo que cresce e se desenvolve, aumentando as forças e determinando o caráter moral de quem habita seu interior. Mais do que empregar os preceitos do naturalismo, a obra mostra práticas recorrentes no Brasil do século XIX. O livro apresenta questões pertinentes para pensar o país que ainda são atuais, como a imensa desigualdade social. Por isso, pode-se dizer que O Cortiço não é somente um romance naturalista, mas uma alegoria do Brasil.